Oi, pense bem nisso. E se um único hábito, praticado só por 90 dias, pudesse mudar toda a nossa história? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas segundo o lendário Napoleon Hill, isso não é só possível, como é a receita certa para o sucesso. Bora aprofundar isso. É uma pergunta que parece até simples demais, né? Num mundo tão complicado, como que uma coisinha só pode fazer um impacto tão grande? O lance é que o Rio não estava atrás de respostas complicadas. Ele achou um princípio, uma base. E a resposta é uma baita sim. E o tempo para isso? Nem pense em anos. Não, é um sprint focado de 90 dias. É o tempo certo, sabe? O suficiente para acabar com aqueles hábitos velhos e criar a base de uma realidade totalmente nova. Beleza, vamos nessa. Essa história de 90 dias, olha, não é modinha nem dica de treinador de internet. Isso vem de uma pesquisa de uma vida toda sobre o que realmente traz sucesso. Pensando nisso, por 20 anos, o Napoleon Hill não ficou apenas lendo o livro. Ele viveu e conviveu com os grandões da indústria. Gente tipo Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Ele não inventou teoria no sofá. Ele estava lá, no campo, decifrando o padrão, procurando aquele fio que ligava todos esses gênios. E essa frase resume tudo sobre percepção. Porque, vamos combinar, a inspiração vai e vem. O cansaço sempre aparece. Mas o hábito é aquela força que não desiste, que transforma um desejo em algo concreto. É o que move a disciplina, não a emoção do momento. Então, é assim tão fácil? Por que as pessoas não fazem todo mundo? Boa pergunta, né? A verdade é que o nosso maior inimigo não é falta de talento ou capacidade, é a cilada do mundo moderno, a distração sem parar. Parece familiar? Aquela sensação tipo uma roda de hamster, de estar o dia todo na correria, mas no fim parece que não foi para lugar nenhum? São as notificações tocando, a eterna promessa do na próxima segunda-feira eu começo. A gente fica preso nesse ciclo de confundir tá na corrida com realmente tá evoluindo. E aqui, olha só, a diferença é bem clara. De um lado, a vida não é automática. É um turbilhão de distrações, decisões tomadas na pressa que acabam gerando dúvidas e arrependimentos. Do outro, a vida com propósito, foco, claro, avanço. O hábito que vamos falar aqui é a ponte que conecta um lado ao outro. Então, afinal, qual é esse hábito dos gigantes? Qual é essa prática quase secreta que fez essa galera moldar o mundo ao redor deles? Chama-se propósito definido. E olha, não é aquela coisa vaga tipo, eu queria ser rico. Não, é um diário ritual. É uma prática de declaração de um objetivo bem claro, específico, com emoção e sinceridade. A psicologia por trás disso é incrível. Quando a gente faz isso, está programando o nosso subconsciente para ficar ligado nas oportunidades. E o mais importante, filtrar tudo que é distração. E a parte prática? Não tem erro, é super simples. Primeiro passo, definir o propósito com esclarecimento total, sem deixar nada no ar. Ser vago aqui é o maior inimigo. Segundo passo, repetir isso todo dia, mas com emoção. A emoção é o combustível, é o que grava essa ordem lá no fundo do subconsciente. Parece fácil, né? Então por que tanta gente não consegue? Porque a luta mais difícil não é contra o mundo lá fora, é uma guerra que rola aqui dentro, todo dia. E essa jornada de 90 dias tem um mapa emocional, por assim dizer. Começa com aquela empolgação lá no começo, sabe? A novidade dá um gás. Mas aí, lá pelo dia 16, a resistência aparece com tudo. É aqui que a maioria desiste. Mas se a pessoa continuar, lá pelo dia 43 rola um estalo interno. A crença começa a se firmar. E isso abre a porta para a transformação final, que acontece lá no dia 90. E esse é o ponto-chave, uma virada de verdade. O inimigo, a autossabotagem, não chega gritando, ela vem sussurrando. É aquela vozinha que fala, isso aí não tá dando certo, você tá só perdendo tempo. Vencer essa batalha silenciosa, dia após dia, é o verdadeiro desafio. A estratégia é estar preparada para ouvir essa sugestão e ter a resposta na ponta da língua. A disciplina é continuar, não importa o que você esteja sentindo. É por isso que dizem que disciplina vem motivação no café da manhã. Não é sobre ter vontade de fazer, é sobre cumprir o que foi combinado, principalmente nos dias difíceis. É nessa luta, nessa resistência, que nasce uma nova identidade. Mas depois da batalha, vem a recompensa. Agora vamos falar do momento decisivo,
aquele instante mágico em que o esforço vira uma certeza que ninguém mexe. E não é tipo um momento com trovão e relâmpago, é um estalo silencioso na cabeça. De repente, o que era só prática vira verdade. É como se os caminhos no cérebro que estavam sendo feitos virassem a estrada principal. O que antes era apenas uma ideia, agora é uma certeza daquelas profundas. E é aí que o mais incrível rola. O mundo lá fora começa a refletir essa mudança que rolou por dentro. Começam a pintar umas pequenas conquistas, portas que antes só viravam um muro, contratos travados de repente começam a andar. Ficar de dizer não fica mais tranquilo. A galera ao redor percebe uma firmeza nova. Será que é só coincidência? Ou será que é o resultado de uma mente que agora está homologada com o propósito? Chegando no fim dos 90 dias, a verdadeira mudança não tá só nas coisas ao redor, tá em quem a pessoa virou. É uma identidade nova, e o efeito disso é enorme. Essa clareza diária traz um foco de laser, e esse foco acaba com o gasto de energia à toa, direcionando tudo para o que realmente importa, o que, sem dúvida, leva a resultados como aqueles que a gente vê aqui nos gráficos. No fim das contas, é esse o lance, o princípio mais importante do Rio. Quando você enche a cabeça com um pensamento só, todo dia, por 90 dias seguidos, o que rola é uma reprogramação da sua identidade. A pessoa vira aquilo que fica pensando o tempo todo. Então, a mudança pode começar hoje, não precisa esperar. A verdadeira transformação não é na pressa, mas na constância. E o melhor momento para plantar essa semente dessa constância é agora mesmo. Então, o plano é esse, simples, direto e dá para ajustar. Primeiro, pegue uma folha de papel. Segundo, escreve o propósito bem claro. E terceiro, fala em voz alta com sentimento todo dia, por 90 dias seguidos, sem faltar nenhum dia, sem desculpa. E para fechar, fica essa pergunta no ar. O poder de mudar o futuro tá nesse hábito simples. A questão não é se funciona ou não. A real é quem você quer ser daqui a 90 dias. A decisão tá na mão de cada um.